Olá, já pararam para pensar como é que um rei celestial pôde nascer num lugar tão simples, destinado a animais? Pois é, hoje a gente vai desvendar essa jornada impressionante. A obra de Jesus Cristo, um caminho que vai da mais profunda humildade até a glória suprema. E para começar, vamos direto a uma pergunta que, olha, dá o que pensar há séculos. Essa questão vai bem no centro do que encarnação realmente significa. Será que, ao se tornar humano, Jesus abriu mão de ser Deus? Vamos investigar isso. Para a gente entender de verdade a missão do Filho, primeiro a gente precisa ter uma noção da dimensão do seu gesto de humildade. E tudo começa com um contraste bem forte. O material que a gente está analisando mostra isso de forma muito clara. De um lado, o primeiro Adão, um homem que, por orgulho, quis ser como Deus. Do outro, Cristo, o segundo Adão, que, já sendo Deus, escolheu se tornar homem por humildade. É uma inversão total de valores, né? O orgulho contra o serviço. Esse ato de se tornar humano é muitas vezes chamado de esvaziamento, ou, usando o termo grego original, kenosis. Mas o que isso significa na prática? Do que exatamente Cristo se esvaziou? Então, a palavra-chave aqui é kinose, que quer dizer esvaziar. Entender bem esse conceito é fundamental para responder àquela nossa pergunta inicial, sobre ele ter ou não deixado de ser Deus. E aqui está o ponto central, o pulo do gato. Esse esvaziamento não foi uma perda da divindade. Ele não deixou de ser Deus. O que aconteceu foi uma renúncia voluntária da manifestação externa da sua glória. Olha só que interessante essa distinção. Ele reteve tudo o que fazia dele Deus: sua natureza, seus atributos, sua identidade. O que ele deixou de lado temporariamente foram os privilégios, a glória visível, o uso do seu poder para se proteger. Ele abriu mão da aparência de Deus, não da essência. E esse esvaziamento não foi um momento único, foi a vida inteira dele. Pensa bem, desde ser gerado no ventre de uma jovem pobre e nascer num lugar simples, até viver na pobreza, sentir fome, ser rejeitado, cada passo foi um ato de humildade. Tá, mas por que tudo isso? Por que tanta humilhação era necessária? A resposta leva a gente direto para o coração da missão dele: realizar um sacrifício que fosse perfeito e definitivo. O material de referência faz uma comparação muito boa. Os sacrifícios de animais do Antigo Testamento eram como um curativo, sabe? Eles cobriam o pecado, mas não resolviam o problema na raiz. Eram repetitivos. Já o sacrifício de Cristo foi único, de uma vez por todas. Ele não só cobriu, ele tirou, removeu o pecado. E como isso foi possível? Através de um conceito chamado substituição vicária. A ideia é simples e ao mesmo tempo profunda. Uma pessoa inocente toma o lugar da culpada e recebe a punição no lugar dela. Na prática, o que aconteceu na cruz foi uma espécie de grande troca. A nossa culpa, a nossa dívida, foi transferida para ele. E, em troca, a justiça perfeita dele foi creditada na nossa conta. É uma troca que zera nosso débito e nos dá um crédito infinito. Mas a história, claro, não termina na morte e na humilhação. Longe disso. Agora, a gente vai ver o caminho de volta, a ascensão. Vamos ver como essa história tem uma conclusão gloriosa. Depois do sacrifício, o caminho se inverte completamente. É uma exaltação em 3 atos. Primeiro, ele ressuscita, vencendo a morte. Depois, ele ascende de volta ao Pai. E, por fim, ele é exaltado, colocado na posição de máxima honra. E esse versículo de Filipenses amarra tudo. É como se dissesse: justamente por causa da sua obediência e humildade extremas, o Pai o elevou ao lugar mais alto possível. A humildade foi o caminho para a exaltação. Então, o resultado final é este. Ele volta à glória, mas agora não apenas como Deus. Ele volta como o Deus-homem, divindade e humanidade unidas para sempre numa só pessoa, que agora tem toda a autoridade sobre tudo e todos. Certo, mas e daí? O que toda essa teologia, essa jornada incrível significa para nós hoje? É aqui que a história toca a nossa vida. A trajetória de Cristo, do trono do céu até a cruz, e da cruz de volta ao trono, se torna o nosso maior modelo. Não é só uma história bonita, é um padrão de vida baseado em humildade e serviço. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta para levar para a vida. Se o próprio Rei do Universo escolheu o caminho do serviço,
qual deveria ser a nossa missão? Essa jornada da glória para o serviço e de volta para a glória nos desafia a repensar o nosso propósito.